Meu compromisso é disseminar conhecimento, conteúdo, fazer as pessoas pensar. Eu sou crítico ao governo, todos sabem disso, mas por que é que nós estamos entregando o petróleo que é nosso? Por que não mudamos essa política liberal, uma política mais social, mais voltada para o país? Os países como Venezuela, Arábia Saudita, Irã, vou citar alguns países produtores de petróleo, eles não fazem isso não. Eles não entregam de mão beijada o petróleo para os outros. Eles têm políticas protecionistas que não são liberais. São políticas bem conservadoras, voltadas para o seu interesse local. Citei 3 países, podia citar muitos outros países produtores de petróleo que fazem o mesmo. Tá? Então, por que nós temos que fazer diferente? Nós temos hoje uma riqueza, que é o pré-sal, e ainda tem o pós-sal, que é uma outra camada que ainda está sendo descoberta. Então, claro que o petróleo é um produto que vai acabar um dia, mas isso pode nos permitir investir em energia alternativa, eólica, elétrica, solar, enfim, e nos tornarmos autossuficientes e exportar isso. Né? Então, eu sou nacionalista, sim, eu não sou liberal nem neoliberal, eu defendo o Estado social, o Estado que garante que não tenhamos um mendigo na rua. Nós nunca vamos ter igualdade, essa igualdade aí que se... Não. Mas se nós não tivermos um mendigo implorando por comida, e nem gente rica demais, que não sabe o que fazer com o dinheiro, nós tivermos um pouco mais de equilíbrio, o mundo, o Brasil seria melhor. Tá? Então, eu defendo isso. Eu respeito a eleição de 2018, que elegeu um governo totalmente neoliberal. Porque nunca nos enganou o Jair Bolsonaro nesse aspecto. Ele sempre disse que o ministro ia ser o Paulo Guedes. Era o seu posto de Ipiranga, continua sendo. Apesar de ser um homem de inteligência curta, de visão tacanha, ele é neoliberal. Para ele, o Estado não precisa existir. A saúde para ele seria privatizada. A educação totalmente privatizada. Essa é a visão dele. Claro que o Brasil hoje tem uma outra história, não vai conseguir fazer tudo isso. Mas se ele puder vender a Petrobras, a Eletrobras, todos os grandes estatais, tudo bem. Ah, mas elas dão prejuízo. Não, para aí, não é assim. Não vamos nos vender pela propaganda ideológica de que toda estatal é ruim. Tá? A estatal pelo menos tem endereço, eu sei de quem vou cobrar. Hoje eu posso cobrar do presidente o aumento dos combustíveis. Se fosse tudo privatizado, de quem ia cobrar? Da Chevron? Da Exxon? Da Shell? Na Holanda? Nos Estados Unidos? De quem eu vou cobrar? Porque não tem endereço. As multinacionais, essas transnacionais não têm endereço. Então vamos começar a pensar um pouquinho nisso. Muito trabalhador defende isso, porque não sabe o que está defendendo. Que não faz ideia do que significa ter tudo privatizado. Vai para os Estados Unidos, lá não tem sistema de saúde público. Não tem. Não tem dinheiro, meu querido? Tu não é atendido. Não é atendido. Tu morre. É o Estado liberal. Agora o Canadá é um Estado capitalista e é social. Lá existe um plano de saúde público, gratuito, para todos. Todos contribuem, todos têm benefício. O Canadá é assim. Isso é conhecimento. Aí você decide o que você quer. O SUS, a saúde pública nossa, não é muito boa, mas é considerado por especialistas no mundo, um dos melhores modelos de saúde do mundo, pela sua universalidade. Eu acabei de falar aqui do meu amigo Cirino Adolfo Cabral Neto, que fez cirurgia. Eu podia perguntar para ele, você pagou para fazer esse transplante? Transplantes todos são feitos pelo SUS. Ricos e pobres. É uma fila democraticamente elaborada e todos são atendidos igual. E é isso que eu defendo. Não é porque eu posso pagar um pouco que eu tenho que pagar. Mas aquele que não ganha nada, que não pode pagar nada, tem que ser atendido tal qual como eu sou atendido. Isso é Estado social. Não é nem comunista, nem capitalista. Essas besteiras aí que se vendeu pela extrema-direita brasileira, que muita gente navegante ainda repete hoje, que não sabe o que está dizendo, porque acham que, sabe, porque viram no Zap Zap, eles, eu costumo dizer, são doutores do Zap Zap. Né? Receberam, reproduzem as porcarias que recebem. Ou são os mestrados do Facebook. Ou então os doutores do Instagram. Pensam que sabem alguma coisa.
não sabe o conceito de capitalismo, não entende o mínimo conceito de comunismo, ou o que é socialismo, o que diferencia um do outro, o que é um Estado liberal, o que é um Estado neoliberal, o que é um Estado social-democrata. Tem que estudar para saber. Não é porque alguém disse, porque aqui no Brasil virou assim, virou contra o presidente, vira comunista. Até o Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, o neto do Toninho Malvadez da Bahia, virou comunista. Deus, alguns bolsonaristas chamando ele de comunista. Cadê comunista? Não tem nada, ele é um neoliberal. Ele é tão neoliberal que vai indicar o ministro da Educação agora no governo do Bolsonaro. Não tem nada de comunista. Aliás, o Brasil não tem comunistas. Tem um partido comunista no Brasil dentro de um Estado capitalista e que funciona dentro das regras do capitalismo. Porque o nosso Estado ele é capitalista. Agora ele pode ser um capitalista voltado com cunho social, uma social-democracia que foi implementada aí uma parte pelo governo Fernando Henrique Cardoso, depois Lula e Dilma implementaram e avançaram nas políticas sociais da sociedade mais social-democrata, ou seja, olhando para quem tem menos, tentando incluir quem estava excluído, né? E esquecendo os ricos que ganham dinheiro com as ações da Petrobras, por exemplo, ou que ganham dinheiro com as ações dos bancos, por exemplo. Porque esse é um Estado social-democrata, mais de centro-esquerda, se querem classificar assim. Agora, o governo de Jair Bolsonaro é de extrema-direita. A política econômica está de direita, é liberal para neoliberal. Ele não consegue avançar mais porque o próprio Centrão não deixa. Porque o Centrão ele é liberal sim, mas é mais de centro. Então, a gente precisa entender a política a partir de conceitos e do que é de fato, e não do que eu acho ou alguém me contou e porque eu não gosto do A, eu falo do B. Porque eu não gosto do B, eu falo do A. Essa é uma das coisas que a gente precisa estar realçando cotidianamente, parece que tem que repetir. Dizia um educador, que muitos chamam de comunista, Paulo Freire, a gente tem que estar ensinando o óbvio todos os dias. Quem tem filho pequeno vai entender isso. Você tem que repetir muitas vezes a mesma coisa para o teu filho aprender a fazer as coisas corretamente. Você às vezes chega a dar um castigo para ele. Por quê? Para a criança aprender. Isso é da pedagogia do ser humano. A gente tem que ensinar o óbvio. Ou seja, eu tenho que estar repetindo constantemente a mesma coisa para as pessoas recordarem e aprenderem. Nem vou aprofundar muito mais do que isso, né? Porque senão tem gente que vai dar um nó nos neurônios se você quiser aprofundar muito mais a questão dos conceitos aí que tanto se levanta na história da nossa sociedade. E aí, só para completar, a Cristina Dom Gigi Navegantes diz aqui, viva Paulo Freire, a pessoa está comentando aqui, participando. Se Paulo Freire era um comunista, não, ele não era comunista, não era. Era um social-democrata, um cara mais de uma visão social, de inclusão social. Qual é o grande feito de Paulo Freire? Será que você que já pediu para tirar ele das escolas sabe? Em 1963, eu tinha 1 ano de idade, Paulo Freire desenvolveu um projeto no Ceará, se eu não estou enganado. Em 40 horas de aula, seria uma semana inteira, de manhã e de tarde, trabalhando. Em 40 horas de aula, não foi uma semana, acho que foi um pouco mais de um mês, porque ele trabalhava à noite, ele alfabetizou uma série de pessoas analfabetas com o seu método, que ele depois transformou num livro chamado Pedagogia do Oprimido. Por que Paulo Freire conseguiu fazer isso, que às vezes tem professor que passa 1 ano e não consegue alfabetizar uma criança? Por quê? Porque ele criou um método. Ele pegou lá, ele dava aula para pedreiros, ele dava aula para roceiros, para pessoas que trabalhavam no canavial, e trabalhava a partir da realidade deles, e não do A mais B, B mais A, Bá, B mais E, B mais I, B mais O, Bó, o Beabá. A partir do Beabá, eu fui alfabetizado com o Beabá. Ele usou um outro método. Se isto é ser revolucionário, sim, o método dele é revolucionário, usado em muitos países do mundo, inclusive, usado por muitos brasileiros, e que tirou muitos brasileiros do analfabetismo. É porque não se conhece. Começa a se vender um Carluxo da vida, como eu costumo dizer, diz que o Paulo Freire não presta, eu vou atrás, só que o Carluxo não sabe, nunca leu um livro inteiro na vida. Então,
a gente tem que começar a olhar a história. Ela não vai acontecer de novo, mas ela pode me ajudar a não cometer os erros do passado. Essa é uma das questões, tá? Deixa eu registrar aqui mais algumas participações, já que estou na live aqui, o pessoal tá acompanhando. Marcos Pereira, existem sim países governados por partidos comunistas? Sim, existem. Existem países governados por partidos comunistas, inclusive com viés capitalista, né? Valéria de Souza me deu um bom dia aqui agora. Vamos ver, tem o Marcos Pereira, Tarcísio, nunca existiu país comunista no mundo, porque o comunismo pressupõe a não existência do Estado. É mais ou menos isso. A União Soviética, a China, são países, da nossa visão, regimes ditatoriais. Apesar que na China existirem eleições, ao modo deles, mas tem. Não é do modelo capitalista nosso. Então, o comunismo, na essência da palavra, nunca existiu. Nós tivemos ditaduras aí de Stalin, de Lenin e tudo mais, né? Então, tem toda a razão, Marcos, sobre essa questão, né? Então, fica aí o registro dessas pessoas, dessa participação. Que coisa boa a gente está tendo vocês aí participando e elevando o nível do debate, né? O nível do debate. Porque aquela história, você fala uma coisa aqui, aí vem os extremistas, vai para Cuba. Eu hoje digo, eu estou indo, me dá a passagem de avião, que lá já vai ter a vacina, me parece que a partir de abril, maio. Cuba está vendendo, oferecendo pacotes turísticos para quem quiser passear. Cuba é uma ilha do Caribe, é uma região muito bonita. Eu nunca estive lá, mas quem já esteve diz que é muito bonito. E é muito interessante você conhecer duas coisas lá em Cuba. O sistema de saúde deles, que é universal, e o sistema de educação, que diz que é um dos melhores do mundo. Eu gostaria de conhecer sim, eu como professor gostaria de ir lá sim. Ah, mas os ônibus, ontem alguém me comentou comigo no meu TikTok, mas os ônibus são umas latas velhas, batem tudo, os carros são antigos. Os ônibus de Navegantes, por exemplo, então são comparados aos ônibus de Cuba. Eu não estou em Cuba. Então é assim, claro que Cuba sofre em outros setores de desenvolvimento, mas também é um país que sofre um bloqueio econômico desde 1961, que ainda não foi liberado. O Obama tentou abrir, aí veio o menino aí que perdeu a eleição lá agora, o Trump, fechou tudo de novo e dificultou ainda mais o comércio. Cuba não consegue fazer comércio como o Brasil faz com qualquer país. Cuba está proibido em muita coisa. Então, são coisas. É um país sim, é um país de uma formação comunista. É diferente. As liberdades lá são diferentes. Lá existem outras formas. Eu não confesso, não sei muito bem como é que funciona, né? Mas a falta de conhecimento faz a gente cometer erros e dizer besteiras. Na época em que o Brasil investiu lá no porto eu esqueci o nome agora do porto, que é um porto que a iniciativa privada brasileira pediu para o governo brasileiro financiar em Cuba, que é o porto que abre caminho para o mercado nos Estados Unidos, tá? Então, era estratégico na época, e ainda é estratégico, o pessoal está lá, já está ganhando dinheiro lá naquele porto. Então, quando eu comento sobre ir para Cuba para tomar vacina, Cuba está sendo muito mais capitalista do que nós, porque está aproveitando, isso é aproveitar a vacina que eles desenvolveram, aproveitar e atrair turista, que eles não vão ganhar com a vacina, eles vão ganhar com a presença do turista lá, que vai ter hotel, alimentação, transporte, ele vai pagar para usar, então vai ganhar dinheiro o povo cubano. Isso é ser capitalista, isso é uma ação eminentemente capitalista, porque vender sonhos é uma coisa do capitalismo. O capitalismo vive vendendo sonhos. Se você não tem dinheiro, tu parcela em 300 vezes, mas vai lá realizar teu sonho. Tu fica endividado por um bom tempo, mas tu realiza teu sonho. Isso é próprio do capitalismo.